Então a gente entendeu como funcionam os operadores de comparação. Então agora a gente vai criar exemplos práticos. Só que ó, agora a gente vai ver um outro assunto. A gente entendeu aqui as partes das variáveis e a gente vai estudar agora esses operadores. Então eu vou criar uma outra classe só para tratar um outro arquivinho, tá? Depois a gente vai entender classe no detalhe, mas basicamente classe é onde a gente está programando, né? Fazendo nossos códigos. Eu vou combinar algumas classes aqui para poder organizar melhor o nosso código, tá bom? Então a gente já tem uma parte aqui de variáveis. É, eu poderia até criar um outro projeto, só que para não ter que ficar criando muitos projetos para coisas mais simples, né? Que não são projetos de fato, são apenas os conceitos que a gente são importantes para entender, mas não para caracterizar um sistema. Eu vou criar arquivos para cada assunto, tá bom? Então eu vou criar aqui, ó, o botão direito, eu vou adicionar add, vou usar esse tipo aqui, ó, class, tá? Basicamente ele cria classes. Então eu vou definir aqui, ó, aqui uma classe, eu vou ter aqui, ó, exemplos, ou melhor, para ser exemplos variáveis, tá? Criei então aqui exemplos variáveis, ele vai carregar aqui pra gente, aqui os exemplos variáveis, e aí eu vou deixar isso aqui, ó, público, e aí eu vou copiar aqui esses códigos que a gente fez, tá? Ó. Esses três exemplos, eu vou deixar lá porque eles são referentes a variáveis, ó. Copiei, na verdade eu recortei, fiz Ctrl X, e aqui eu vou colar, ó, Ctrl V, tá? Então deixei eles aqui. E eu só vou alterar uma coisa aqui, ó. Antes do public, eu vou colocar do static, eu vou colocar essa palavrinha-chave. Public, depois a gente vê no detalhe, mas é basicamente para o meu código enxergar isso aqui, senão ele não consegue ler essas informações, tá? Ó. Copiei, colei, incluí o public. E aqui na minha classe também eu vou colocar esse static, tá? Show! Então temos aqui um arquivinho, exemplos variáveis.cs, lembrando que é a extensão, né, do C Sharp. E aí, como é que a gente usa aqui na nossa program? Se você olhar, vai dar erro agora, tá vendo? Tá vermelhinho, nosso código está sangrando, tá dando 3 erros. Por quê? Não existe mais isso aqui, essa função aqui, esse método. A gente isolou isso em uma classe à parte, exemplos variáveis. Então, para poder chamar essa classe aqui, poder utilizar ela no nosso código, eu preciso colocar esse nome da minha classe, tá? Para ele poder entender, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, exemplos variáveis, ponto. E aqui é a mesma coisa demais, tá? Ó. Exemplos variáveis, ponto, exemplos variáveis, ponto. Show. Então, eu posso pegar esse daqui, ó. Eu vou copiar essas três linhas e eu vou criar um outro bloquinho aqui agora, usando o mesmo padrão ali do main, né? Static void, ó. Desafios de variáveis, tá? E aqui vai ficar esses três códigos. Opa, vem uma chave a mais aqui. E aí, se eu quiser executar todo esse trecho que está lá naquele outro arquivinho, a gente só vai chamar ele aqui. Então, eu consigo organizar o código para ficar melhor distribuído, tá vendo? Não fiz nada de novo, apenas até agora eu só criei um outro arquivo, isolei aqui os exemplos que a gente implementou, e aí estou criando uma área aqui para fazer chamar todos eles, e aí eu consigo rodar aqui meu código novamente, e aí a gente consegue executar todos eles, tá? Então vamos só trazer aqui a nossa console. Então lá, informe o nome, colocar aqui, ó, José, digita aqui o Enter. Opa, faltou o Enter. Ver aqui o que ele está fazendo. Mostrou aqui a mensagem e a média, né? Tem os três exercícios funcionando bonitinho pra gente. Show. Digamos que eu não quero executar esse aqui, ó. Ah, já testei e não quero executar ele. Então, basta eu remover essa linha. E aí, quando eu rodar de novo, ó, eu posso até mover esse trabalhando com variáveis para cá, né? É o assunto referente às variáveis. Rodo o meu código. Ele não vai executar aquele trecho se eu não chamar ele, né? Então, eu não chamei, ele não executa. Quando eu chamo ele, desafios variáveis, aí então ele vai executar. Compilei, Ctrl Shift B, executei Ctrl F5,
E aí ele funciona, certo? Para não ter que ficar, inclui, remove, inclui, remove, eu tenho esse recurso aqui, ó, que eu coloco essas duas barrinhas e aí ele comenta o meu código. O que significa comentar? Significa que ele está desconsiderando esse código. Ele não vai executar mais ele, tá? E aí quando eu quiser voltar ele, basta eu remover essas duas barrinhas que ele enxerga. E eu não preciso ficar digitando toda hora, né? Então quando eu rodar agora, ele não vai chamar o código, ó, não vai aparecer, porque agora eu estou apenas comentei ele, tá? E por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai usar os operadores, certo? Ó, boa, então vamos criar aqui, ó, exemplos operadores. Então vou criar um outro arquivinho aqui, exemplos operadores, e esses operadores existem outros tipos, tá? Esses são os operadores de comparação. Legal. Vamos fazer o mesmo tratamento aqui. E aqui a gente vai criar nossos exemplos, tá? Então, isso aqui, ó, por enquanto, só copia essa parte, esse public stat tem que ter void, tá? Depois você vai entender certinho na orientação a objetos. O que é isso, posso dar uma pincelada depois aí mais pra frente no curso. Tá, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, testes operadores, tá? São alguns testes que a gente vai fazer. Boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos testar o operador de comparação, tá? Então, eu vou ter aqui uma variável inteira. Então, eu vou ter minha variável A e eu vou atribuir um valor para ela 6. Vou ter uma segunda variável B, por exemplo, 5. E aí vamos testar esse operador de comparação. Então ele vai fazer assim, ó. Eu vou ter minha variável booleana. Lembra do booleano, verdadeiro ou falso? Então ela vai ver aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada igualdade. Para ele me dizer se esses valores são iguais. Então como eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó. A é igual a B. Então uso igual assim junto, tá? E se ele vai retornar para mim, ele vai ver. Se for maior, ou se for igual, aí ele vai retornar verdadeiro. Se for diferente, ele vai retornar falso. Então a gente já sabe que aqui é diferente, ele deve retornar falso, né? Vamos mostrar aqui, ó, na tela. Lembra do snippet CW? Tá. Então a gente vai colocar assim, ó, variável A. Aí eu vou colocar um espaço que eu não quero fazer a conta, tá? Não quero somar A mais B, eu quero só apresentar na tela o valor. A. Eu posso até colocar assim, ó, vamos melhorar isso. Vou colocar a variável, né? A variável A é igual. E a gente concatena, lembra? Com A. Aí na linha de baixo a gente vai ter, ó, minha variável B vai ser igual a variável B. E aí aqui a gente vai ter o resultado, ó. A gente pode colocar um texto, ó. A é igual a B. E a gente vai ter um resultado. Esse resultado, vamos concatenar, vai ser essa variável que está falando para a gente aqui, ó. Vamos separar aqui o processamento do resultado, né? Então o processamento vai ser essa linha. Então a variável que está guardando o resultado é esse igualdade. Então vamos colocar ele aqui, ó. Concatenei. Vou incluir aqui o igualdade, tá? Show! Então aqui está o nosso teste, primeiro teste aqui de operadores. Então vamos validar ele. Vamos voltar lá em Program, no principal. Para poder chamar ele, ó, vamos criar aqui embaixo, ó, um outro bloquinho. Então copiei o static void. Então a gente vai ter aqui, ó, vamos chamar de testes operadores. Comparacão, comparação, né? E a gente chama aquela classe lá, exemplos, operadores, comparação, ponto, ó, testes operadores. E não esquece de abrir e fechar parênteses e o ponto e vírgula, tá? E para ele executar, ó, copia isso daqui e tem que colocar aqui agora. Aí, ó, que legal. O de cima ele não executa porque está comentado, mas aí ele vai executar esse de baixo, tá? Ctrl Shift B, vamos ver se não vai dar nenhuma falha. Então o build, ó, tá ok. Então a gente consegue rodar o nosso código agora. Ctrl F5. Ele vai processar para a gente e a gente valida aqui o nosso resultado. Vamos ver essa comparação. Ó, então ele vai retornar para a gente aqui, ó. O A vale 6, o B vale 5. E ele pergunta, A igual a B? Olha o resultado dele. Ele retornou falso. E é isso mesmo, certo? Então deu certo a nossa comparação. Vamos alterar o valor e deixar os dois igual a 3, por exemplo. Ó, mudei para 3. São valores iguais, então ele deveria retornar o resultado que é verdadeiro, certo? 3 é igual a 3. Vamos só testar aqui, validando isso. E olha lá,
A3, B3, A igual a B, true. Boa, então deu certo. O nosso primeiro exemplo aqui com operadores de comparação, ele deu certo. A igualdade funcionou. Vamos ver os próximos aí no próximo vídeo.